Fala moçada, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos à segunda aula aqui do Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Estamos estudando o discurso de formatura do Steve Jobs em 2005 na Universidade de Stanford. Como eu disse na aula anterior, texto muito legal, mesmo que vai te trazer aí muitas lições para a sua vida. Como na aula anterior, eu enrolei um monte, nesta eu vou direto ao ponto. Então já vamos aqui para o nosso linha a linha, deixa eu colocar um tamanho legal aqui, um pouquinho maior. Ok, vamos lá, hein? Modo aula total. Primeira frase que ele vai falar nessa segunda parte é So my parents, who are on a waiting list. Então, os meus pais, lembra que parents é pais, não é parentes? So my parents, então os meus pais, que estavam numa lista de espera. Who were on a waiting list. Olha que legal. Waiting list, que é como é que fala lista de espera em inglês, é waiting list. Então, eles estavam numa lista de espera. Esse who é o que, né? Comum. Essa palavra who pode ser quem, né? Who are you? Quem é você? Mas pode ser usado como que, quando está se referindo a uma pessoa ou alguma pessoa. Então, aqui, ou algumas pessoas. So my parents who, então os meus pais que, né, o que se refere aos pais, estavam em uma lista de espera. Were, estavam on a waiting list, em uma lista de espera. Got a call in the middle of the night asking. Eles receberam uma ligação. Got a call. Então, to get a call, a expressão seria, cadê o whiteboard? Aqui. A expressão seria to get a call. Isso aqui é receber, mais um uso do verbo get. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo exatamente isso. Mário, como é que eu aprendo os 1000 usos do verbo get? E a resposta é muito simples. Você não fica se preocupando em aprender os 1000 usos do verbo get. Não adianta você sentar, não, agora eu vou aprender que o get se usa nessa e naquela situação. Não, só conforme você aprende o get em conjunto com outras palavras. Então aprende assim, get a call, receber uma ligação. Aí você sabe que get a call é receber uma ligação e que neste caso o get é receber. E deu. Né? E aí conforme você der de cara com outros usos do get, você vai aprendendo. Esta é a melhor abordagem, pelo menos a abordagem que eu, Mário Vergara, recomendo, tá? Não fique neurótico em aprender os 1000 usos de cada verbo. Só aprenda conforme você der de cara com ele o uso nos contextos específicos que você der de cara. Então, get a call, recebeu uma ligação. Got a call, recebeu uma ligação. Então, os pais dele got a call, receberam uma ligação in the middle of the night, literalmente no meio da noite, in the middle of the night, asking, perguntando, we've got an unexpected baby boy. Do you want him? Então, primeiro de tudo, só olha aqui, ó, vou marcar aqui, ó, an unexpected baby boy. Isso aqui é um menino bebê inesperado, tá? Boy, menino, baby, bebê. Baby boy é um bebê menino bebê. Unexpected é inesperado. Então, an unexpected, junta tudo. An unexpected baby boy. Um inesperado bebê menino. E aí eles falam, ó, we've got. Olha a tradução do we've got. Nós temos. Aqui eu quero que você aprenda uma coisa importante. Preste atenção. Coisa muito importante. Se eu for falar eu tenho, eu posso falar de 3 maneiras diferentes. A maneira tradicional você vai falar I have, né? I have quer dizer eu tenho. Agora, preste atenção. Lá na Inglaterra, eles gostam de falar, em vez de I have, eles gostam de falar I have got. Que também significa eu tenho. Por que eles falam assim? Não sei. Porque eles gostam de falar desse jeito. I have é eu tenho. I have got também é eu tenho. Esse tipo, é como se o have got fosse o have. Você não traduz o have ou o got. Ou é como se o got não tivesse tradução. Mas é a mesma coisa. I have a dog. Eu tenho um cachorro. I have got a dog. Eu tenho um cachorro. É a mesma coisa. Só que eles gostam de contrair também. Então, eles, em vez de falar I have got, eles falam I've got. Tá? Normalmente, você vai ouvir contraído. I have, I've got. Ou I have got. Se você descontrair. Ambos querem dizer eu tenho. I have, eu tenho. I've got, eu tenho. Esse é usado nos Estados Unidos. Esse é usado na Inglaterra. Este é usado nos Estados Unidos. Este é usado na Inglaterra. E os americanos, por algum motivo, eles às vezes falam I have got, só que eles jogam o have fora. E eles falam I got, também com o sentido de eu tenho, tá? Então essas 3 formas de dizer eu tenho existem. I have pode ser eu tenho. I've got pode ser eu tenho. E só I got, às vezes nos Estados Unidos os caras falam I got a car.
às vezes parece eu recebi um carro, e até pode ter o sentido de receber, adquirir um carro, mas também pode ter o sentido de eu tenho um carro. Então, são 3 maneiras. Essa aqui você vai ver um pouco menos, mas existe, tá? É falado sim nos Estados Unidos. Agora essas duas, I have e I've got, você vai ver muito. E ali no texto, em vez de ser o I, é o we, né? Então, we have, nós temos, né? We have got seria nós temos também, só que é contraído, então é we've got. E ainda daria para falar nos Estados Unidos we got, com o sentido de nós temos. Então, só para você ficar ligado que existem as variações aí de dizer eu tenho, nós temos. Então, ó, my parents, voltando, ó. So my parents who were on a waiting list, então os meus pais que estavam numa lista de espera, got a call in the middle of the night asking, receberam uma ligação no meio da noite perguntando, we've got an unexpected baby boy. Nós temos, we've got, an unexpected baby boy, um inesperado bebê menino. Do you want him? Vocês querem ele? Do you want? Vocês querem, né? Do you want? É que o you, a palavra you, pode ser você ou vocês. Então, do you want é você quer. Ou se você estiver falando com várias pessoas, vocês querem, tá? Do you want? Né? E aí, him é ele. Do you want him? Vocês querem ele? Né? E aí, they said. Aí they é os pais de verdade. Não é os pais aqueles que iam adotar ele. É os pais atuais dele. Não é os pais biológicos. É os pais que adotaram ele. Que não é nem o lawyer, nem aquele advogado lá, tá? They said, of course. Eles falaram, claro. Of course, não é of course, é of course. Of course, claro. My biological mother found out later. A minha mãe biológica, my biological mother, descobriu... Opa, saiu da tela aqui. Found out later. Descobriu mais tarde. A gente tem o phrasal verb ali, find out, que é você descobrir alguma coisa, né? Ficar sabendo de alguma coisa. Descobrir uma informação nesse sentido. Então ela... E aí tá no passado, né? Find out, tá? Found out. Descobriu. Então, descobriu, né? Found out later. Descobriu mais tarde. That my mother had never graduated from college. Que a minha mãe tinha nunca... Ó, literalmente. My mother, minha mãe, tinha nunca, had never... Graduate é o verbo, então não é graduate, é graduate, né? E não é graduate, é graduate. É o graduate. O gra é o forte. Graduate. Graduate. Agora, quando é a pessoa graduada, é graduate. Um é ut, outro é eight, mas o gra é sempre forte. Graduate ou graduate. Aqui é graduate. Então, my mother had never graduated from college. Minha mãe, literalmente, minha mãe tinha nunca formado-se da universidade. Ou seja, minha mãe nunca tinha se formado na universidade. Você lembra que os pais biológicos queriam que os pais adotivos tivessem sido formados? Pois é. Então, ó, my biological mother found out later. A minha mãe biológica descobriu mais tarde that my mother had never graduated from college. Que a minha mãe nunca tinha se formado na universidade. And that my father had never graduated from high school. E que o meu pai tinha nunca se formado no ensino médio. Então, ó, college é a universidade. High school é o ensino médio. Na minha época não chamava ensino médio, chamava segundo grau. Né? Hoje é ensino médio. My father had never graduated from high school. E aí diz o seguinte, ó. She refused to sign the final adoption papers. She refused to sign. Ela se recusou. Refuse é refuse. Refuse. Não é nem refuse. É se recusar. Então, she refused, né? Tem som de Z e D no final. Refused. Ela se recusou a assinar. Sign aqui é assinar. Ela se recusou a assinar os papéis, os documentos, não é papéis, é papers, aqui é documentos. Então, ó, the final adoption papers, os documentos finais de adoção. She refused to sign the final adoption papers. Ela se recusou a assinar os documentos finais de adoção. She only relented a few months later. Ela somente cedeu. She only relented. A gente tem o verbo relent, tá? O verbo isso aqui é relent, quer dizer você ceder, você concordar com algo. Depois não esquece de dar uma olhada na nota gramatical, ok? Então, she only relented. Ela somente cedeu a few months later, alguns meses depois. Lembra de months no plural? Você não precisa falar months, né? Você fala months. Então, a few months later. Ela somente cedeu alguns meses depois, porque a mãe biológica queria que os pais fossem... Na realidade, não, acho que ela descobriu isso e não queria assinar, pelo que eu entendi.
Enfim, ela não queria assinar, mas alguns meses depois ela assinou os papéis de adoção, né? Então, é isso mesmo, ó. Ela descobriu que os pais não eram formados, aí ela se recusou a assinar, né? E só relented a few months later, e só cedeu alguns meses depois. When my parents promised, quando os meus pais prometeram, when my parents, quase que eu falei parentes, né? Quando os meus pais promised é prometer, né? Promise é prometer. Detalhe desse promise, né? Quer ver? Eu vou pegar a transcrição fonética aqui porque é uma palavra legal, tá? Prometer. Novamente, gente, esses detalhes de pronúncia, a gente vai estudar pronúncia, mas só ver ele, né? Só você ficar sabendo, você vai ver que isso aos pouquinhos vai fazer diferença no seu inglês. Olha como é que pronuncia o verbo prometer. Promise. É promise. Que nem o fa de father. Father. Mess. Olha o som de S, ó. Não é promise. Promise. Não. Promise. Repete comigo. Não olha na tela. Promise. Agora, promise. Com pra que é o forte. Promise. Entenderam? E aí entendido? Agora, no passado, quando você bota o D aqui, né? O som vai ficar T. Então, em vez de promise, fica promised. Então, ó. When my parents promised, quando os meus pais prometeram that I would go to college, que eu iria, that I would go, aqui é would go, o sentido de iria, that I would go, que eu iria para a universidade, that I would go to college. This was the start in my life. Isso foi o começo da minha vida. This was the start, né, o começo, o start in my life. Deixa eu ver até onde vai aqui. Até aqui, ok. This was the start in my life. Isso foi o começo da minha vida. And 17 years later, I did go to college. E 17 anos depois, and 17 years later, 17 é 17, and 17 years later, e 17 anos depois, I did go to college. Eu, de fato, fui para a universidade. Muita atenção nessa frase aqui, tá? É uma coisa bem comum no inglês. Ele falou assim, ó. Preste atenção. Como é que você fala eu fui para a universidade? Você falaria assim, ó. O verbo ir é go, no passado é went. Então, I went to college. Isso aqui é eu fui para a universidade. I went to college. Só que ele não falou assim. And 17 years later, I went to college. Ele poderia ter falado assim. Estaria 100% certo. And 17 years later, I went to college. Mas ele falou, and 17 years later, I did go to college. Que a gente traduziu como eu fui para a universidade. Então, qual que é a diferença entre I went to college, que significa eu fui para a universidade, e I did go to college, que também significa eu fui para a universidade? A diferença é o seguinte. Aqui, usamos o verbo go no passado. Fui, né? O verbo ir no passado. Go, went, fui. E aqui, ele manteve o go no presente, só que ele colocou did go. Ele usou o verbo do no passado, did, como auxiliar. E ele falou did go, que também tem o sentido de fui. Só que quando você fala assim, I did go to college, você está dando uma ênfase. Você está falando assim, eu fui para a universidade. Ou eu de fato realmente fui. Então, você pode usar o verbo did e o do também no presente para dar ênfase. Por exemplo, assim, eu vou mudar uma ênfase com... vou dar uma ênfase com do e uma ênfase com did. Né? Primeiro ênfase com do. Você vai falar assim, eu te amo. I love... E não é love, é love. I love you. Eu te amo. Eu te amo. Né? Eu de fato te amo. Você quer dar uma ênfase. I do love you. Né? A diferença de I love you para I do love you é que você tá dando aquela ênfase, né? A pessoa tá, não, você não me ama nada. Não, eu amo sim. I do love you. E aí na fala você vai enfatizar isso aqui. Não tem muita tradução. A gente traduziu ali como de fato, né? A gente botou aqui, ó, de fato, realmente, né? Porque é um jeito de dar ênfase com outras palavras. Mas não precisa traduzir. É uma ênfase mais verbal. I love you, né? I do love you. Você quer enfatizar isso aí, tá? E aí, no passado seria assim, eu fui. Vamos só eu fui. I went. Eu fui, né? O passado de go é went. Eu fui, eu de fato fui. Aí você fala I did, você usa o did, que é o do no passado, e o verbo. Só que daí o verbo vem no presente, porque não existe did went. Isso aqui, essa construção não existe no inglês, did went. Não.
Aí, se você usar o did, que é o auxiliar no passado, você mantém o verbo no presente, mas o did go, eu fui. Então, I did go, né? I went, eu fui. I did go. Eu, de fato, realmente fui. Ou, eu fui. ênfase. Então, aqui ele deu uma ênfase. Em vez de falar I went to college, ele falou I did go to college. And 17 years later, I did go to college. Eu, de fato, realmente fui para a universidade, né? But I naively chose a college. Naively, deixa eu até conferir a pronúncia aqui, mas eu tenho quase 100% de certeza que eu estou falando. Você vê que um professor de inglês sincero, né? Se eu não tenho certeza, eu procuro na hora a parada. Naively. Naively, tava certo. Naively, né? Naively. Ingenuamente, de forma ingênua, tá? Então, but I naively chose a college. Mas eu, de forma ingenuamente, né? Naively chose a college. Escolhi uma universidade. Detalhe aqui no chose. Porque chose, que é o escolhi, é o passado de choose, que é escolher. Então, observe. A palavra escolher é choose, né? Você fala choose, som de Z. É tipo assim, ó. Tipo, choose, sabe? Tchau. Choose. Isso é escolher. Choose. O passado de escolher não é choosed. Não existe. O passado de escolher, de choose, é chose. Você escreve com um O só, e aí a pronúncia, em vez de choose, vai ficar assim, ó. Chose. Entendeu? Então, ó. Choose. Quando você for praticar um pouquinho, você pode exagerar mesmo. Choose. E esse aqui é chose. Tem aquele O do inglês. Chose. Ele fala chose. Ok? Então, ó. I naively chose a college. Às vezes você vai confundir. Qual que é o presente, qual que é o... Isso aqui confunde. Demora um tempo até o cérebro assimilar. Lembrar que o no presente é com dois O e fala choose, e no passado é chose, né? Você pensa, qual que era mesmo? Será que o chose é o presente e o passado? Eu demorei um tempinho até pra lembrar claramente, mas uma hora você pega, tá? I naively chose a college. Eu ingenuamente escolhi uma universidade que era almost as expensive as Stanford. Quase tão cara quanto Stanford. Expensive quer dizer caro, tá? Expensive é caro. Deixa eu subir aqui. O barato é cheap. Peraí. Opa. Cheap é barato. Se alguma coisa é cheap, essa coisa é barata. Caro é expensive. Expensive é caro. Só pra você saber, tá? Cheap, barato, expensive, caro, né? Então, quando ele fala aqui, ó, almost as expensive as Stanford, ele tá falando quase tão caro quanto Stanford. Esse as expensive as, tão caro quanto. As expensive as, tão caro quanto. Então, quase tão caro quanto Stanford. Ele tá fazendo uma piada, porque ele tá dando o discurso pros alunos de Stanford, né? Ele não estudou em Stanford, mas ele tá dando o discurso dele é para as pessoas que estão lá, os alunos que se formaram em Stanford. Então ele falando, a minha universidade lá era quase tão cara quanto a de vocês. Aí o pessoal dá risada e tal, você vai ver. Só que ele não fala a de vocês, ele fala Stanford. Aí o pessoal saca, tá falando da nossa, que é cara. That was almost as expensive as Stanford, que era quase tão cara, ó. I naively chose a college. Eu ingenuamente escolhi uma universidade that was almost as expensive as Stanford, que era quase tão cara quanto Stanford. E aí ele vai falar o seguinte, para terminar a aula de hoje, vamos puxar aqui para baixo, né? Ó, aqui. And all of my working class parents' savings. Só essa frase aqui, ó. Presta atenção nessa frase aqui, né? Primeiro essa parte aqui, ó. Working class parents' savings. Savings são economias, tá? O verbo economizar em inglês é save. Save money, não lembra que não é money, é money. Save money é economizar dinheiro, tá? E economias são savings, tá? Savings. E aí ele fala, working class é classe trabalhadora. Então, ó, working class parents são pais de classe trabalhadora. Né? Então, as economias dos meus pais aqui, ó, my working class parent savings são as economias dos meus pais de classe trabalhadora, né? E ele fala all of é todos ou todas. É uma maneira diferente de falar todo ou toda. Não dá, tipo assim, se ele tivesse falado and all my working class parent savings, também estaria certo, né? Todas as economias dos meus pais para trabalhadores. Mas é uma variação. All of, tá? Seria todas,
seria todas das economias, tá? É só um jeito diferente de falar. Quando você escutar all of, quer dizer todos ou todas. Então, todas as economias dos meus pais de classe trabalhadora. All of my working class parents' savings were being spent. Aqui não tem mistério. Estavam sendo gastas. Were being spent. Spent vem do verbo spend, com D no final, que é gastar. Aqui é gasto. Então, were being spent. Está, é o particípio do verbo. Mas só aprende que were being spent. Estavam sendo gastos ou gastas on my college tuition. Na mensalidade da minha universidade. Tuition quer dizer mensalidade. A parcela que você paga. Você vai estudar numa universidade. Nos Estados Unidos, lá as universidades a maioria paga, você tem que pagar uma tuition. Essa tuition é a mensalidade que você paga. Então, on my college tuition, na mensalidade da minha universidade. Então, frase inteira aqui, ó. I naively chose a college, eu ingenuamente escolhi uma universidade that was almost as expensive as Stanford, que era quase tão cara quanto Stanford. And all of my working class parents' savings, e todas as economias dos meus pais de classe trabalhadora, were being spent on my college tuition. Estavam sendo gastas na tuition, na mensalidade do meu college. Pessoal, e com isso então terminamos aqui a segunda parte, um pouco mais tranquila que a primeira, mais curta, né? Mas a primeira aula de texto com áudio de um texto novo é sempre um pouquinho mais longa, tá? Agora é com você. Faça o linha a linha com calma, leia as notas gramaticais, é tudo com calma no seu ritmo, tá? E não esqueça de fazer a sua mineração, pode minerar tanto aqui do texto, de outros lugares, mineração todo dia, tá? Texto com áudio todo dia. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.